Eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Este vídeo dá sequência a algumas reflexões que eu fiz lá no meu canal original sobre as batalhas pela história e a perpetuação de mitos. Essas pequenas anedotas que passam por ser históricas, mas que na maior parte das vezes ou partem de mal-entendidos, ou de calúnias, ou simplesmente de inferências e generalizações que não encontram lastro na realidade. E aí eu escolhi para fazer essa sequência, porque nos interessa aqui no museu, a questão do espartilho. Você, cinéfilo, ou você que acompanha minimamente a cultura pop, já deve ter visto entrevistas de atrizes se queixando de como o espartilho usado em um determinado filme as machucou, como era horrível, e se compadecendo das mulheres de antigamente que eram obrigadas a usar essa peça medonha porque era a ditadura da silhueta e do espartilho. Uma novidade que não é novidade para a maioria dos historiadores ou para quem lida com a história da moda é que o espartilho nunca foi feito para machucar, nem para deformar a silhueta. O espartilho é uma peça de suporte. Seja aquela peça mais dura em couro da época Tudor, que era colocada por cima da camisa de musseline para depois receber aqueles vestidos pesadíssimos de veludo e cuja função era exatamente proteger a pele do peso das roupas exteriores, até o espartilho do século XIX e passando por vários modelos. O espartilho é uma peça de suporte. Ele tem que ser confortável, mas ele está lá para impedir que o peso da roupa machuque a pele e danifique a coluna. E é por isso que muitas vezes ele era feito com barbatanas de baleia ou peças de metal muito finas. Porque o objetivo não era espremer a silhueta para caber na roupa. Pelo contrário, era proteger a sua integridade do peso das roupas. Ou simplesmente manter sua coluna ereta enquanto você fazia todo tipo de trabalhos. Afinal de contas, o espartilho não era só para as mulheres ricas, o espartilho era uma peça de roupa. E é impossível pensar em uma mulher trabalhando numa fábrica se ela está usando uma peça de roupa tão apertada que ela sequer pode sentar direito. Então bastaria a lógica para se perceber que o espartilho não é o que se diz, não é o que se fantasiou nos últimos 100 anos, não é o que a cultura popular define. E a ideia, porque esse aqui é o museu e tem como referência a cultura pop, é entender por que se coloca essa carga no espartilho. E aí a gente tem o espartilho masculino usado por militares, esse sim apertado, quando usado com aqueles uniformes extremamente ajustados, tanto do exército confederado quanto em alguns países da Europa,
cuja obsessão com a figura e o garbo militar ia além do conforto. Mas isso não era usado em campo de batalha, isso era usado naquele momento em que se envergava a farda de solenidades, aquela farda usada em cerimônias, em festas e não no dia a dia. Então, esse é um espartilho que de fato poderia interferir na silhueta. Agora, existe uma pessoa conhecida, uma mulher que usou o espartilho para perder peso e medidas. E é a imperatriz Sissi, a imperatriz Elizabeth da Baviera, será? Eu não tenho, nunca me interessei por essa figura. Eu sei que ela seduz o imaginário no Ocidente de uma maneira totalmente idiota, desde aqueles filmes todos bucólicos com a Romy Schneider, até os caras que idolatram a sua figura clássica, melancólica, assassinada por um anarquista impiedoso. Então, Sissi era anoréxica, ela se casou com o homem que amava e depois resultou que o homem que amava não era tão adorável quanto ela pensou que fosse, algo comum nesses casamentos de realeza. Ela teve que assumir obrigações que não gostava, porque ela passou a ser a imperatriz, então se exigia dela uma porção de coisas. Ela teve filhos e tinha que ficar muito tempo longe deles. Posteriormente, quando ela já tinha alguma idade, o único filho homem se matou. A vida dela foi uma sucessão de escolhas erradas, melodrama do século XIX e principalmente um traço de doença mental que era comum à sua família, que passava por depressões, melancolias e que, no caso dela, se traduziu nessa anorexia e na obsessão dela por se manter jovem e magra. Então, ela, além de não comer, ela fazia exercícios físicos extenuantes, caminhava horrores para não engordar e usava o espartilho como arma nessa política para se manter magra. Então, é uma pessoa que usava o espartilho dessa maneira. O resto da sociedade, na sua maior parte, principalmente entre as mulheres trabalhadoras, não podia usar o espartilho assim. Mas assim se entrou para o imaginário, por causa da sua silhueta. Outras mulheres retratadas com silhuetas maravilhosas nessa época usavam de um truque de fotografia, que era que essas fotos de estúdio, o cenário de fundo era escuro, para que uma vez a foto revelada, o fotógrafo pudesse retocar essa foto e deixar a mulher com a cintura que ela queria. Então, muitas vezes, quando a gente vê essas cinturas extremamente bem construídas, que parece que o espartilho está arrancando os rins da pessoa, ou o baço, ou seja lá o que for, isso foi feito com retoque posterior à revelação da foto. E as fotos retocadas, desde o advento da fotografia até quase o fim da Primeira Guerra Mundial, eram comuns. Não se pode nem dizer que isso era uma exceção à norma. Todas as fotos eram retocadas de uma maneira ou de outra, ou para simular um falso colorido, ou para melhorar os traços das pessoas, ou para corrigir eventuais problemas na revelação. O retoque de fotos era uma arte entre os fotógrafos.
E aí eu quero passar a um segundo momento que vai fixar o espartilho na imaginação das pessoas. E é outro filme que eu considero um absurdo ser tão cultuado, que é E o Vento Levou, com aquela cena clássica em que a Scarlett se arrepende de ter tido filhos, e isso no livro fica muito mais patente. Inclusive eu fiz um texto lá no meu blog, né, A Sedução do Mal em Scarlett O'Hara, que eu recomendo a todo mundo que acha maravilhoso o filme lá do Vento Levou. A questão é que a Scarlett aparece naquela cena com a escrava puxando e repuxando e repuxando, e ela não conseguiu perder os tantos de centímetros que ela queria e pede que aperte mais. E essa cena é uma cena do filme que é comumente lembrada, que aparece em documentários, que aparece frequentemente, independente do próprio filme. O que me leva a pensar que essa é uma cena que impactou e que por isso, nos últimos 30 anos, toda vez que um jovem roteirista ou um jovem diretor ou um jovem figurinista resolve fazer um filme de época, eles partem do princípio de que é assim que se usa o espartilho, principalmente porque, como não são obrigados a entender de história para fazer um filme de época, como recorrem a consultorias e muitas vezes não ouvem os consultores porque preferem o efeito estético do que a veracidade histórica, eles continuam perpetuando esse mito sobre o uso do espartilho e obrigando atrizes a se submeter a uma tortura, porque é uma tortura. E também porque os figurinos, como não são adequados, muitas vezes não usam a peça de baixo, a camisa de musseline que era usada antes de se colocar o espartilho, que ajuda a que as peças mais duras do corpete não entrem em contato com a pele. Sabe, o século XX popularizou as cintas. Quando não havia essa obrigação da mulher ser magra para ser bonita, ou da mulher ter a cinturinha de vespa ou aquele formato, ninguém se preocupava com o tamanho do ventre, até porque formas opulentas sempre foram sinônimo de fertilidade e ninguém se importava. O século XX, depois da Primeira Guerra Mundial principalmente, é que começa a cultuar mulheres cada vez mais magras, até chegar nos anos 80 àquele look praticamente de usuários de cocaína, daquelas mulheres esqueléticas cheias de olheiras, aquelas modelos que influenciaram da indústria da roupa ao ponto de que pessoas como eu até hoje vão às lojas e mal encontram medidas para vestir, porque se espera que as mulheres sejam cada vez mais magras. Então, acreditar que o espartilho seria essa peça predecessora da cinta parece até lógico, só que não é. O corpete, o espartilho, é um suporte. É algo para ajeitar sua coluna num dia longo de trabalho, para preservar os seus seios de despencarem se você está amamentando. E olha que eu não vou nem sequer entrar no mérito do papel do corpete dentro da literatura e da imagética erótica.
porque isso é uma outra, sabe? A cinta liga, o corpete, isso é um outro universo que viaja paralelo ao cinema histórico, é um outro mundo. Mas é importante que a gente pense nesses mitos que colocam a mulher do século XIX como alguém totalmente esmagado por esse tipo de vestimenta, quando na verdade isso nunca aconteceu. Não sou eu que estou dizendo isso, não sou eu que estou deduzindo. Eu já vi essa discussão em diversos canais de historiadoras da Europa e dos Estados Unidos. A maior parte deles não tem legenda, por isso estou me permitindo retomar essa discussão aqui, mas acredito até que existam vídeos nacionais que também tratem disso. Então sugiro que, se você não me acredita, se você prefere acreditar no mito, que dê uma pesquisada, que procure vídeos sobre o tema e você vai se surpreender. Você vai se surpreender sobre como se sabe pouco do vestuário mais antigo e como muitas vezes pessoas que não têm a formação adequada interpretam as peças de roupa de maneira equivocada. E como roteiristas, diretores e figurinistas de cinema preferem o efeito estético ao conforto dos seus atores e atrizes e à veracidade histórica. Então, sempre que você assistir a uma versão de Orgulho e Preconceito em que aparecem espartilhos e corpetes, cuidado! Cuidado, porque Jane Austen escreveu essa obra e retratou um momento em que, exatamente porque a moda estava se abrindo, essa peça não funcionava dessa maneira e muita gente nem sequer a vestia. Existem pistas, existem evidências, existe o discurso de quem sabe do assunto para dizer que é um mito o uso do espartilho como se retrata no cinema. E, no entanto, as pessoas escolhem acreditar no mito. Quantos mais mitos existem? Vocês se interessariam se eu abordasse mais temática desse tipo? Vocês se interessariam por saber até que ponto o cinema atropela a veracidade histórica a fim de obter o efeito estético adequado? Por favor, quem se interessar, comente. Essa é uma... se você acompanha o canal desde o início, você sabe que isso me interessa e que eu já trabalhei diversos filmes, né, de época aqui, partindo desse tipo de análise. Então, este foi mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. Se vocês se interessarem, conheçam meu canal original, que leva meu nome por extenso. E mandem sugestões sobre outros mitos que vocês querem ver abordados aqui. Eu tenho minha própria lista. Então é isso, cuidem-se muito e até a próxima.